Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a 12ª aula da matéria de Teoria de Voo do Avião. O assunto de hoje é o voo em curva. Vamos à aula? Uma experiência de girar um objeto pendurado por um fio num movimento em círculo, conforme ilustrado, existem unicamente duas forças agindo nesse objeto. O peso da bola, vertical para baixo, aqui representado por esse vetor, e a tração do fio, inclinada para dentro. Então, se nós amarrarmos um objeto qualquer sobre um fio e começarmos a girá-lo, nós vamos observar que duas forças estarão atuando sobre esse objeto. A força peso, fruto da gravidade, e a força de tração que está sendo exercida no cabo a qual esse objeto está fixado. Numa aeronave, voando em curva, as forças atuam exatamente da mesma maneira. O peso, W, é produzido pela gravidade e a força inclinada é a sustentação produzida pela asa da aeronave. Então o resultado aqui é que se nós compararmos o que está acontecendo nesses dois casos, tanto no objeto que está sendo movimentado através de um fio ou de uma aeronave durante a realização de um voo em curva, nós vamos observar que o peso inexoravelmente atua sempre na vertical, no sentido de cima para baixo, ele é aplicado sempre no centro de gravidade da aeronave e, no caso, a tração nesse objeto será aqui representado pela força de sustentação necessária para manter o voo nivelado, o voo dentro de uma mesma altitude. E a partir daqui que a gente desenvolve a ideia das forças que atuam durante o voo em curva de uma aeronave. A sustentação, lift, produz dois efeitos simultaneamente. Ela empurra o avião para cima e para dentro do círculo, como se fossem duas forças separadas. Nós vamos chamar aqui então de força W e força centrípeta, representada pelo Fc. Então, se nós observarmos aqui nessa imagem, nós vamos ver que a aeronave apresenta aqui a força peso, a quantidade de forças envolvidas na manobra depende da quantidade de sustentação que está aqui produzida. E é interessante ressaltar, pessoal, que a sustentação aqui no caso, ela é representada por essa resultante, essa seta. Essa força que nós estamos observando aqui, ela é na verdade uma de suas componentes, tá? Então a resultante aqui é a nossa sustentação. E uma das componentes da nossa sustentação é a chamada força W. E o interessante é que no caso da força W, a quantidade de força produzida ela deve ser igual ao peso do avião. Então, quando a questão pergunta assim, como é que fica a sustentação com relação ao peso durante a realização de uma curva nivelada? Obviamente, para que nós tenhamos força suficiente para decompor a sustentação em duas componentes, a sustentação, se comparada com o peso, deverá ter um valor maior. Tá? Então a sustentação sempre é maior do que o peso no voo em curva com a aeronave nivelada, sem perder altitude. Então, uma coisa aqui importante a ressaltar é que a sustentação que está sendo perguntada na questão aí não é essa componente, tá, pessoal? Essa componente aqui é a força W. A sustentação que é perguntada na questão é a resultante inclinada que está aqui representada. A segunda de suas componentes é a chamada força centrípeta. A força centrípeta ela atua para dentro da curva. Na verdade, o que ocorre é que a força centrípeta ela deverá atuar com uma intensidade tal para anular o efeito da força que atua no sentido oposto, para fora da curva, chamada de força centrífuga. Tá? Na verdade, o que nós chamamos de força centrífuga é, na verdade, a inércia na qual a aeronave está sendo submetida durante a realização do seu voo, uma trajetória retilínea. De acordo com a primeira lei de Newton, todo objeto que descreve um movimento retilíneo uniforme apresenta uma certa quantidade de inércia. Ela tende a resistir às mudanças na direção desse movimento. Portanto, a partir do momento que o piloto emprega os comandos de voo para a realização de uma curva, essa curva, então, ela deverá ser feita de tal maneira que a força centrípeta gerada